Fala, meus amores, muito bem-vindos a mais um Vai Lá e Faz Cast. JG Campos aqui com vocês e a gente vai começar um episódio agora falando de um tema muito diferente, porque, cara, tem tantos detalhes sobre esse tema que vocês vão ficar encantados. E é um tema que toda empresa precisa atualmente. A gente vai falar sobre inovação. Nesse mundo da tecnologia, nesse mundo de inteligência artificial, nesse mundo do marketing digital. Aí eu trouxe um cara aqui que tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Ele fez movimentos incríveis no Brasil inteiro, mas principalmente na minha cidade, São Luís. Ele fez um movimento incrível lá, eu sou fã do movimento que ele fez. Participei de muitos movimentos lá. E é um cara que tem muito conhecimento para agregar com a gente. E ele é meu xará, então mais especial ainda. Me ajuda a receber João Silva. Meu irmão, muito obrigado por aceitar esse convite, meu lindo. Eu que agradeço, obrigado por chamar. Que eu puder compartilhar, tô aqui. Cara, e assim, vamos começar logo com o que eu acredito que seja a coisa mais abrangente que a gente tem. Eu queria ouvir a tua definição. O que é inovação? Cara, inovação é resolver problemas novos ou antigos, de um jeito diferente, mas sempre visando aumentar desempenho, cortar custo, aumentar a produtividade, gerar novas receitas. Como diria Silvio Meira, mais e melhores notas fiscais. É isso. Excelente impacto. E como que está sendo esse mercado hoje em dia? Porque a gente está vendo, principalmente pós-pandemia, uma necessidade de acelerar esses processos de inovação. Muitas empresas não têm simplesmente nenhum departamento de marketing digital, eu sempre puxo a sardinha para o meu lado, Sim. claro, mas qual é o mercado hoje em dia? Como é que tá? Cara, hoje a gente vive a era da inovação, né? Se tu for conversar com o Murilo Gun, ele vai dizer a era da complexidade. Da complexidade. Mas a era da inovação, quando eu falo disso, é porque, assim, economicamente, a gente, enquanto sociedade, participou de várias coisas diferentes. A gente teve a era da produção, quando o Henry Ford trouxe lá a produção enxuta. A gente teve a era de ouro da propaganda, que foi ali mais ou menos em 1950 até os anos 2000. A gente teve a era de ouro de relacionamento, marketing, entrou no marketing digital e hoje a gente tem a era da inovação. E aí quando eu falo inovação, porque as empresas hoje, mais do que nunca, elas precisam buscar maneiras diferentes de satisfazer necessidades, de verdade. Uhum. Eu acho que quando a gente fala de economia atual, a nossa economia ela é completamente impactada pela mudança de consumo de qualquer coisa no pós-internet. Então, antes da internet, a gente basicamente tinha pouquíssima informação, acesso a pouca coisa. Total. Então, a gente era bizarramente mais controlado pelas marcas. A gente, quando não gostava de algo, falava para no máximo 15 pessoas. Quando gostava, falava para no máximo 3. Hoje, a gente está conectado o tempo inteiro, 24/7. Qualquer coisa que a gente quer consumir, seja um produto, seja um serviço, seja um conteúdo, qualquer curiosidade, a primeira coisa que a gente faz é ir para a internet. Se a gente tivesse essa conversa 10 anos atrás, eu ia estar falando só de Google. Hoje eu estou falando de Google, eu estou falando de Instagram, eu estou falando de WhatsApp, estou falando de LinkedIn, eu estou falando de TikTok, estou falando de YouTube e mais recentemente estou falando de ChatGPT. É. Então, Total. a gente, enquanto consumidor, a gente tem hoje tudo isso à mão, a gente usa isso demais. Então, a gente tem acesso, enquanto consumidor, de mesmo produto ou produtos diferentes, de marcas diferentes, se todo mundo é substituto de todo mundo. Né? Antigamente, a gente falava de concorrente direto, concorrente indireto, concorrente substituto. Hoje, a gente tem um conceito chamado Share of Wallet. Ele não é tão novo assim, ele é bem antigo, mas que é todo mundo concorrendo com todo mundo pela fatia da carteira do consumidor. A resposta disso é inovação. Cara, e é muito louco isso, porque quando a gente fala de inovação, a gente está falando de diversos aspectos. Se a gente for pegar, por exemplo, esse trecho que tu falaste agora, a gente está falando que inovação também é influência. Sim, Porque todo mundo hoje compra a partir de influência. sim. Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tava conversando aqui com o Pex, e aí a gente tava numa pausa assim pra jantar, e aí eu tava vendo uns stories de um influenciador que eu gosto muito, né? E ele rompeu com uma marca de roupa. E eu falei assim, cara, eu ia comprar roupa dessa marca. Aí ele falou assim, oxe, por que que tu não compra? A marca não acabou. Eu falei, caraca, eu fui influenciado pelo cara que rompeu com a marca pra eu desistir de comprar. Olha a força disso. E a gente inconscientemente acabou
tomando esse tipo de atitude. Então, tipo, eu fiquei louco pela marca por causa da pessoa falando o tempo todo, porque ele se conecta comigo. E tudo isso, e olha que eu trabalho com influência, eu trabalho com todo esse neuromarketing que envolve a parte de influência. E, cara, eu tinha que contar isso pra vocês, porque eu achei muito louco. Mas a gente não é imune, né? Mesmo sendo da área. O Google ele desenvolveu junto... Poxa, eu sempre esqueço o nome do cara. Mas ali tem um método para analisar a jornada de compra chamado Momentos da Verdade. Uhum. Foi desenvolvido por um diretor da Saat. Saat, que é uma puta agência que fica em Nova York, junto com a galera da Procter & Gamble, que é aquela indústria de bens de consumo. Ele fala que, simplificando o nosso ciclo de compra, sobre a ótica do comprador, a gente recebe um estímulo, vai no ponto de venda, no ponto de venda eu decido se eu vou comprar ou não, ou se eu vou comprar da marca que me estimulou. Esse é o primeiro momento da verdade. O segundo momento da verdade é quando eu estou usando o que eu adquiri e eu vou gerar um estímulo negativo ou positivo para a próxima pessoa na sua jornada. O Google ele lançou uma pesquisa em 2011 que é importantíssima para a gente, que ele chamou de momento zero da verdade. Hoje, quando eu recebo um estímulo sobre qualquer coisa, e pelo fato da gente estar o tempo inteiro conectado e pensando em consumo, a gente sempre está no momento zero da verdade. O que é o momento zero da verdade? A decisão da compra ela foi deslocada para a gente navegando na internet, fazendo alguma coisa e sendo influenciado de alguma forma. Massa. Né? E aí a nossa decisão de compra foi deslocada do ponto de venda para aquele momento zero da verdade, que pode ser eu estou navegando pelo Instagram, pelo Google, sendo influenciado por um influencer. E um ponto que eles usam que eu acho muito interessante é que a gente sempre está adiantando a vida. A gente não tem mais momentos de ócio. A gente está num escritório, a gente está esperando no dentista, a gente está esperando no metrô, a gente está olhando para o celular, adiantando alguma coisa. Pedindo comida do cachorro, comprando uma coleira, fazendo compras para casa, resolvendo algum BO, ou simplesmente navegando. E é nesse momento que tu estava navegando que tu foste impactado e tu foi influenciado negativamente, porque tu estava na jornada de compra da marca e alguma coisa aconteceu na presença digital dela. Total. Que fez tu mudar de opinião, assim, e tu nem percebeu disso, né? Então a inovação passa por isso também. Uma coisa que tu falou que é fantástica, cara, é a gente observar exatamente que o tempo todo a gente está navegando. Eu tava esses dias lavando louça e eu odeio lavar louça. Eu odeio lavar louça. Eu te entendo. Eu odeio. Eu adoro cozinhar, mas eu odeio lavar louça. Te entendo também. E aí eu lavando louça, eu tava assistindo um vídeo. No banho, eu tô ouvindo música. E aí, claro, todo mundo que vive hoje, eu sempre defendo a tese de que todo mundo precisa de terapia hoje. Sim. Você precisa estar em terapia. E aí eu, contando essas coisas pra minha terapeuta, ela falou, você tem que parar de fazer isso, porque você tem que viver o momento presente. Se tu tá tomando banho, curte teu banho. Se tu tá lavando louça, lava tua louça. Pra que você tenha tempo pra tua cabeça respirar, pra que você não esteja o tempo todo jogando informações pra você e gerando ansiedade, por exemplo. E eu parei pra pensar assim, eu falei, cara, olha o nível que a gente chegou. Hoje você não toma banho mais sem escutar uma música, ou sem até assistir vídeo, porque teu celular é resistente à água. E a gente parou de dar valor para as pequenas coisas da vida. E fazendo uma costura meio louca aqui, tem essa cuca fresca, vamos chamar de cuca fresca, de você viver o momento presente, eu acho que é extremamente importante para a inovação. Sim. Porque eu conecto muito, obviamente, inovação com criatividade. E criatividade eu sempre conecto à lógica. Aí muita gente fala assim, porra, eu sou lógico, eu não sou criativo. Pra mim é besteira. Eu tenho um conceito meu, pra mim mesmo, que é exposição à criatividade. Então, eu consumo muitas coisas de diversos nichos, eu me exponho à criatividade, porque pra mim criatividade nada mais é do que você criar conexões lógicas, Sim. certo? Pra resolver um problema. E para isso precisa de repertório. E para isso precisa de repertório, perfeito. E essa exposição eu acho que é muito voltada a essa ideia. Cara, inovação para mim é criatividade. E criatividade é conexões lógicas. Sim, sim. Então, hoje, num processo teu de jornada de inovação, como é que você começa esse processo? Vamos supor, eu sou uma empresa e eu tenho um problema. Como é que você começa a mapear esse problema para chegar numa inovação que resolva ele? Cara, eu acho que uma das principais coisas que a gente olha para a cultura da empresa, né? Inovação é sobre mudança.
E dependendo do tamanho da empresa, mudar dói, assim. Porque sempre foi assim. Está estabelecido, sempre deu certo, mas o que eu gosto de falar é que tudo que está estabelecido foi construído por um cenário que estava estabelecido. Cenários mudam, então as coisas têm que mudar. E a gente não percebe isso porque tudo mudava muito lentamente. Então a gente não era tão impactado. As coisas nunca mudaram tão rápido, porque no fim do dia são pessoas que nunca mudaram tão rápido. E a gente está mudando muito rápido. E aí eu acho que a gente percebeu isso com mais força durante a pandemia, que foi literalmente do dia para a noite, né? Veio o lockdown, quem estava preparado para vender digital, receber digital e ter uma entrega na porta de casa, saiu na frente. Então, muita gente que não estava preparada, cara, eu acho que aqui eram 80% do mercado de têxtil do Bexiga aqui que não estava preparado. Olha o tamanho do mercado. Total. Nossa, a gente descobriu que empresas, tipo 74% das empresas no Brasil só tinha 21 dias de capital de giro. Os caras não faziam, de fato, caixa, nada disso. Então, inovação é sobre mudança. Então, a primeira coisa que eu faço é entender se há uma abertura para mudança. E se não há, como fazer? Porque, no fim do dia, inovar ela é uma decisão estratégica e diferente do que está estabelecido, tu vai descobrir ainda o que vai ser feito. A maioria das empresas no Brasil não tem planejamento estratégico, não tem plano plurianual, não tem um plano de metas. Então, a primeira coisa que que eu vou entender é, bicho, quais são os indicadores que essas empresas querem atingir. Né? Quais são os indicadores? É alcançar mais cliente, é ter mais venda, é cortar custo, é entrar em novos mercados, é ter um processo mais azeitado, mais assertivo. E uma vez que eu vou mapeando, eu vou entendendo onde dói mais. Sim. E buscando sempre qual é a mudança menos complexa e menos traumática para o coletivo, né? Sim. Porque às vezes vem top-down, cara, o dono quer inovar. Ele não sabe o que ele quer inovar, ele não sabe o que é importante, mas ele viu que um amigo empresário fez. Ele viu que alguma empresa que ele gosta, que ele acompanha, fez. Cara, uma das coisas que eu mais ouvi no início da pandemia foi empresas de varejo falando, eu quero inovar e quero fazer que nem a Magalu. Né, que logo no começo a Magalu despontou por causa da estrutura e atendimento online e offline completamente integrada na época. Ainda é até hoje. E aí eu falava, cara, a Magalu está fazendo isso há 20 anos. Não é tão simples assim. Mas, bem, estabelecendo qual é a dor que dói mais, qual é a mais fácil de implantar, a gente vai entender como é que está a cultura da empresa no que tange letramento digital, né? Porque o Papo Brasil é sobre letramento digital, é sobre o uso de tecnologia, é sobre saber lidar com tecnologia. Eu acho que o WhatsApp ele fez um papel fundamental para a gente nesse sentido, porque, cara, pessoas que não sabem ler e escrever sabem usar o WhatsApp. É incrível isso, e roda, e funciona. A gente tem alguns cases interessantes. E, na sequência, a gente vai escolher, de acordo com a realidade do negócio, qual é a melhor maneira de solucionar. É montando um time interno, é desenvolvendo pessoas que já existem dentro da empresa para se tornar um time de inovação, é trazendo uma startup para se conectar, é trazendo uma tecnologia que já existe para implantar e começar o uso, e a partir dos primeiros resultados rápidos, efetivos e contundentes, começar a colher a mudança da cultura. Então, assim, o importante é, no começo, entender como é que é a mudança para eles, o que é menos complexo e o que gera mais impacto positivo. É a mudança que dói menos na dor que dói mais. Exatamente. é esse nível de complexidade, assim. Qual dor que dói mais que a gente consegue resolver na mudança que dói menos? Porque, cara, o ser humano, ele odeia mudança, né? Odeia. A gente tá... tu falaste uma coisa muito interessante, que foi a adaptação da pandemia, né? Cara, na pandemia, o pós-pandemia, até hoje a gente tá vivendo muito isso, eu falo que as empresas que estão mais se destacando são as empresas que fornecem comodidade. E o que é comodidade? Pouca mudança. Cara, é surreal. A gente tem Uber, iFood,
a Corner Shop, que é de compras, diversas plataformas, startups, elas estão muito focadas nessa ideia de comodidade. Quanto mais cômodo eu deixo para a pessoa, melhor é. Só que, ao mesmo tempo, num ponto longe disso, e eu queria ver muito a tua visão sobre isso, se você for pensar, olha que louco que eu pensei a partir da tua fala. Nós, como seres humanos, principalmente a gente que é empreendedor, executivo, a gente, na vida profissional, tá uma loucura, uma correria, e na vida pessoal a gente quer só a maior comodidade possível, para que a gente gaste menos tempo, por exemplo, fazendo compras, para a gente conseguir trabalhar mais. Ou seja, a gente está ao mesmo tempo economizando tempo para se tornar mais cômodo, mas se destruindo mais em nível de trabalho. Olha que louco, parou para pensar isso já? O ser humano é complexo pra cacete, Não né? é? E assim, é natureza do ser humano buscar a própria cenourinha, sabe? Então, assim, se a gente consumir. É meio óbvio isso. Se a gente consumisse menos, se a gente abrisse mão de conforto, se a gente comesse natural, a gente ia ser mais saudável, então precisava menos de plano de saúde, a gente ia ter menos doenças, então precisava menos de acompanhamento remédio, a gente seria mais saudável, teria menos estresse e teria mais tempo para a vida. Mas a gente não é tão simples, Assim. tão simples assim. Foram gerações e gerações estabelecendo uma imagem do que é a imagem de sucesso. Sim. E a gente tem uma imagem de sucesso, as novas gerações elas começam a montar uma outra imagem de sucesso. Mas pra gente, a minha geração, a sua, que é um pouco antes da minha, mas ainda tá no mesmo espectro, a imagem de sucesso é ter um puta carro, ter uma puta casa, viajar para onde eu quiser, quando eu quiser, Uhum. viver de renda. Essas coisas, elas componentizam a complexidade do que é a nossa imagem de sucesso. Só que nada disso é de graça, né? A não ser que você seja herdeiro, mas de resto... Tá aí uma profissão que eu queria ter? Pois é, rapaz, eu não me qualifiquei para essa profissão. Mas cada coisa dessa demanda ou de quem veio antes de você e você herdou, ou de você um volume gigantesco de trabalho, tomar de decisões, escolhas. E eu sempre falo que durante um bom tempo na sua carreira você vai escolher muita coisa errada, porque você está aprendendo, a gente não tem uma estrutura educacional que ensina a gente a ter essas escolhas. Então a gente trabalha mais para conseguir chegar nessas coisas. No pós-pandemia, e aí pegando a tua fala, a gente começa a observar que as pessoas elas estão agora sendo um pouco mais complexas ainda. As pessoas estão escolhendo quais zonas de conforto elas querem. Perfeito. Porque se fala muito, zona de conforto, tem que sair, tem que sair. Não, amigo, bem que eu quero ficar confortável. Eu estou trabalhando desse jeito, me desafiando, trabalhando 16 horas por dia, aprendendo inglês, francês, alemão e vai, para eu ter uma zona de conforto específica onde eu não quero inovar. Eu não quero mudança, eu quero mais abundância do que mudança, né? Então, no pós-pandemia, isso está cada vez mais forte. Está muito latente isso nas pessoas e isso acaba refletindo nas empresas, né? A gente vê hoje muitas empresas usando aquela ideia, áreas de descompressão, usando a ideia de wealth, de ter uma rotina saudável. E a gente vê cada vez mais aumentar a ideia de burnout e essas outras coisas nesse mundo caótico que a gente vive. E é bizarro. Hoje de manhã eu estava dando mentoria para uma das startups que fazem parte da nossa operação. E eles trabalham com saúde dentro de empresas. Ano passado foram mais de 100 bilhões de reais gastos com substituição e licença de pessoas com doenças ocupacionais dentro do mercado de trabalho, dentro de indústria. Então, assim, eu trouxe esses números só para você ver o tanto que é sério de fato que você falou e o quanto mais as pessoas realmente estão buscando... É um equilíbrio desequilibrado, vai. Sim. Eu me permito me desequilibrar em alguma coisa e geralmente está no trabalho essa coisa e tento compensar no esporte, tento compensar na saúde, vivendo super bem e confortável, mas o mais comum é a pessoa virar maratonista ou Ultraman. Mas assim,
tem um outro contraponto também, que tu falou de cultura e a gente acabou puxando muito isso sobre o ser humano, e eu gosto muito de conversar sobre isso. Tem um contraponto também que hoje, uma reclamação que eu tenho muito pesada, e eu também sofro um pouco dessa dor, é que o mercado de trabalho está cada vez mais difícil. No sentido de você achar pessoas capacitadas e pessoas que realmente queiram arregaçar as mangas e fazer. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe incrível. Você conhece boa Sim, parte do sim. nosso time Fenomenais. são top, todo mundo. Mas é muito difícil a gente contratar, a gente trazer pessoas para serem parceiros nossos, porque também muita gente aproveita desse momento e não quer fazer o trabalho que deve ser feito, né? E eu, cara, para mim, vai lá e faz. Se me Sim. botaram para fazer, eu vou lá fazer da melhor forma possível, o que eu tiver que fazer, porque eu sei que lá na frente a gente vai colher o que a gente está plantando. Então, como é que tu observa hoje dentro dessas empresas que tu atua, que tu mentoria, que tu dá consultoria, essa relação com o mercado de trabalho? Tem esses dois contrapontos, o trabalhador demais e o cara que vou usar um termo aqui, mas espero não ser cancelado, mimizento. É o termo, eu espero ser cancelado também. Tem um manifesto de uma empresa de um amigo meu, salve Edu, se estiver vendo a gente, que o manifesto acho que é trabalho duro, hard work, menos mimimi é igual a resultados. Esse é o manifesto deles. E eles são uma empresa que são completamente baseados em empatia com o ser humano para gerar resultado. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Total. Mas, cara, a gente está numa geração de direitos e deveres também desequilibrados. Né? Quando eu olho para o mercado de inovação, para o mercado de tecnologia, só o Brasil tem um déficit projetado aí, segundo assim, que é de 700 mil pessoas a 2030. Então a gente vai ter quase 1 milhão de vagas de trabalho que vão sobrar até 2030. Nossa. E aí, nesse ponto, tá ligado muito a muita gente que não vai lá e faz. Primeiro que a gente forma por ano, se eu for olhar só para tecnologia, a gente forma por ano 70 mil pessoas. 10% do que precisa. A segunda coisa é que 5% das 70 mil pessoas, no máximo, sabem o que estão fazendo. Então, a gente tem uma geração de pessoas que até tem conteúdo, mas não sabe fazer. E esse é um ponto porque para saber fazer, tu tem que experimentar. E aí a inovação vem a reboque disso. Inovação é sobre experimentação. É sobre testar, validar, corrigir, implementar, incrementar e por aí vai. Até chegar num ponto realmente que gere resultado positivo. Só que a maioria da nossa estrutura educacional é de gente que só consome o conteúdo, mas não sabe fazer. Esse é um ponto. A gente também tem uma geração de pessoas que acham que tem muito mais direito do que deveres. Que os direitos vêm antes do que o dever. E aí fica essa dicotomia entre direito e dever de empresário e empregador. Sim. Né? E aí a gente teve aí nos últimos 4 anos, a pandemia acelerou muito isso, que pelo menos na minha área, o mercado inflou de um jeito bizarro o quanto vale um profissional da área. Então, pra você ter noção, no começo de 2021, a gente tinha vagas no mercado de trabalho de tecnologia de desenvolvedor júnior, com 6 meses de experiência, ganhando 16 mil reais. Aqui no Brasil, assim. E, mano, então a galera começa a se sentir meio que super-humano nesse sentido. E esse é um ponto muito, muito sério, porque, em contrapartida, é um mercado que o resultado deu uma caída, começaram a rolar o devaluations, que é ajustar o valor definido de cada negócio, começaram a rolar as demissões em massa, que são os layoffs, que tem a ver também com o cenário econômico da gente. A gente vem aí lutando contra uma quase recessão, para alguns já é recessão, para mim ainda não é, que a gente vem aumentando os juros para combater a inflação, que é o remédio amargo que a gente toma. Quando a gente faz isso, o capital de risco ele vai todo para rendimento. E aí a gente tem muita gente que nesse mercado que já entra procurando mais direito do que deveres. E aí entra a discussão.
Vai ser remoto? Vai ser presencial? Vai ser híbrido? Ah, mas eu quero um dia para poder ficar tranquilo e resolver as minhas coisas. Ah, mas na Inglaterra já conseguiu se comprovar que as empresas são muito mais produtivas com uma semana de 4 dias. Então, assim, também não é um cenário simples, é um cenário complexo. Agora, você empresário que está vendo a gente aí, eu tive um papo muito legal com um colega empresário ontem. Ele falou, João, eu vou dar a meta, eu vou colocar a meta para a pessoa, ela batendo a meta, superando a meta, eu vou bonificar a pessoa. Então, assim, se ela cumpre o acordo comigo, que é o dever dela, ligado à meta, da entrega, à performance, essa pessoa vai crescer comigo, ela vai receber mais, ela vai se desenvolver, eu vou pagar curso para ela fazer, para se desenvolver, vou fazer tudo que eu puder ao meu alcance, porque no fim do dia, empresa que não tem performance não tem como distribuir os louros, né? Total. E se a empresa não consegue distribuir os louros porque não tem performance, ela está indo para o caminho inverso, né? Que é o caminho do fechamento. Então, assim, é um tema bem complexo. É muito difícil de se bater, até porque o nó é muito mais apertado. É. Mas eu acho que olhar para o micro-universo, o microcosmos de cada empresa, eu acho que é mais legal, que é mais acertado. Mas uma coisa que é geral cara, a empresa ela precisa alcançar resultados. Se as pessoas que estão junto conseguirem contribuir efetivamente, comprovadamente, o batimento das metas, o chegar nesses resultados, elas têm que ser bonificadas e elas têm que ter mais direitos. Isso, e tu falou, acho uma coisa que assim, cara, a Inglaterra comprovou que é muito mais produtiva no cenário de 4 dias. Na cultura deles. Porque eu acho que isso é o principal. As pessoas, elas confundem sempre pro lado que beneficia elas. Sim, claro. Então, cara, não faz sentido. Mesma coisa, a última empresa que a gente prestou consultoria nos Estados Unidos, a gente rompeu com eles simplesmente por um fato. Eles queriam que a gente vendesse um produto no Brasil de $500. Porra. Mensais. Nossa. Aí, meu filho, a gente chegou e falou assim, nossa proposta é, beleza, reduz o produto, mas cobra $100, que é R$500, que já é alto. Já é alto. Mas $500 pro brasileiro hoje é 2 salários mínimos, na época eram 3. Funciona aqui perfeitamente, testem. Não é assim, meu amor. Existe uma cultura, existe um país. Mudou, Não é o mesmo ambiente, então já tem que fazer ajuste naturalmente. Total, é uma realidade totalmente diferente. Se aqui em São Paulo tem um ritmo, lá em São Luís, que a gente sabe, tem um outro completamente diferente, quem dirá em países diferentes, em línguas diferentes. Então, é muito mais... O cerne da questão é muito mais ver o individual. E eu acho que é esse que é o principal papel de uma jornada de inovação personalizada, que é o que você faz. Sim. Né? E hoje, dentro desse cenário, qual que tu tem visto que tem sido a maior dificuldade dentro das empresas? Cara, dentro das empresas, assim, a gente tem várias pessoas trabalhando com inovação, né? E eu acho que a maior dificuldade das empresas é quando as empresas compram fantasia. Né? E eu já puxo o gancho do que a gente acabou de falar. A gente está no Brasil. A gente não está na Europa, a gente não está nos Estados Unidos, né? Sim, total. Então tem muita empresa vendendo. Poxa, você vai inovar igual as empresas do Vale do Silício. Para quem não sabe, o Vale do Silício fica na região de São Francisco, Califórnia, lá nos Estados Unidos, e detém até hoje 25% de todo o investimento de risco do mundo. Não, a gente não está no Vale do Silício, a gente não é o Vale do Silício. A gente não tem nenhum lugar do Brasil que emule as condições do Vale do Silício. Né? Nem aqui, né, emula. E aí, quando eu falo condições, eu estou falando de educação, eu estou falando de economia, eu estou falando de estrutura social, eu estou falando de estrutura econômica do mercado que recebe isso. Quem nasce no Vale já nasce global por uma série de fatores que estão muito ligados ao fato de, se eu nasço nos Estados Unidos, é tipo aqui, ó. Se eu nascer no Maranhão, eu vou olhar para o Maranhão. Se eu nascer ou no Ceará ou em Pernambuco, possivelmente eu posso olhar para o Nordeste. Se eu nasço em São Paulo, eu vou olhar para o Brasil minimamente e para parte da América Latina. Se eu nasço nos Estados Unidos, eu vou olhar para o globo. Total. É simples assim. E as coisas são o que as coisas são. Então, muitas dessas empresas, elas já compraram fantasia,
ou querem comprar fantasia. Uhum. E geralmente a fantasia ela está muito ligada a tentar resolver coisas extremamente complexas sem um recurso adequado. O que é um recurso adequado? Eu tenho 3 níveis diferentes de complexidade, no mínimo, que a gente chama de horizonte da inovação. Um é o mais simples, a gente resolve o que tem no core, o que está mais perto, geralmente vai uma inovação incremental e coisa e tal, que é basicamente uma melhoria de processo. O H2 está no adjacente, que são das coisas dentro da cadeia de valor, e o H3 está muito ligado ao que a gente chama de transformacional, que são coisas disruptivas, difíceis, com a tecnologia, que sai de academia. Então, muitas das empresas, quando elas se abraçam com a fantasia, elas acham que elas vão fazer uma inovação extremamente disruptiva no horizonte transformacional em 3 meses com 2 estagiários. Não, isso não vai acontecer. Mas quem traz a fantasia do Vale do Silício traz isso junto. Não, não vai acontecer. E com isso eu não quero dizer que as pessoas não são boas. Tu encontra pessoas que estão na faculdade, em nível de estágio, que são excelentes. Mas o que acelera o processo é a velocidade do aprendizado, dos experimentos para chegar na inovação. Quem aprende mais e mais rápido é quem tem mais experiência. Sim. Quem é mais sênior. E isso tudo também tem que ser levado em consideração com a complexidade do próprio desafio em si. Então, esse é um ponto que é um desafio muito grande da empresa. Um outro ponto que empresas que sofrem muito por esse desafio é tentar comprar tecnologia pronta, robusta e cara para colaboradores que não vão absorver. Então, assim, é bizarramente comum eu ser chamado numa empresa depois que ela gastou 1 ou 2 milhões comprando puta software ligado a marcas que eu não vou citar, mas que todo mundo conhece, que são sistemas de gestão empresariais, e o funcionário continua na planilha fazendo as coisas dele. Sim. E não usa o sistema porque simplesmente não foi preparado para isso, não foi feita a transição, não foi feita uma imersão e o desenvolvimento, e nem viram se aquele software fazia sentido para aquela cultura daquela empresa. Sim. Então, esses são os 2 principais desafios. Dinheiro, a maioria tem, mas geralmente prioriza do jeito errado. Se eu não tenho cultura de inovação para absorver tecnologia e inovação, eu vou desenvolver primeiro cultura. Uhum. Eu vou treinar as pessoas. E geralmente o comportamento que elas vão desenvolver a partir do consumo de novos métodos de negócio, novos métodos de produto, novos métodos de trabalhar processos internos, ferramentas de automação, só aquilo já gera um puta impacto na empresa. Sim. E prepara a empresa para inovar com tecnologia. Porque a gente tem inovação de modelo de negócio, tem inovação econômica, tem inovação financeira, tem inovação de tecnologia. Então tem uma série de inovações diferentes. E é muito louco que tu falou sobre, cara, a gente investe caro no software e a equipe não absorve. Isso é muito real, principalmente em empresas em ascensão. Sim. Então, assim, eu passei por isso e a gente não nega, não tem como negar, a gente cresceu muito rápido e em pouco tempo. E recentemente, na hora que tu falou, liberou um gatilho de eu lembrar de uma história aqui muito, muito engraçada. A gente recentemente fez uma reestruturação muito grande em vários setores. E eu tava com uma pessoa específica, que é o Thiago, a gente criando várias ferramentas, várias coisas para automatizar processo, para melhorar processo, para poder receber mais pessoas, porque é diferente. Eu tô lidando aqui com o Igor, ele já sabe todo o processo, tá tudo na cabeça dele, mas não tem nada documentado. Porque a empresa nova é assim, gente, vai crescendo é assim. Só vai fazendo. Só vai fazendo. Agora, chega uma pessoa para trabalhar no lugar de Igor, cara, até tu passar pro cara, é um trampo. É um parto. E a gente fazendo essa reestruturação, e eu olhando, obviamente, a gente olha primeiro pros problemas. O que tá rodando, meu filho, deixa rodar. Aí a gente terminou de fazer essa primeira fase de reestruturação. Thiago virou pra mim um certo dia à noite, assim, já tipo umas 10 horas da noite, ele mandou uma mensagem: mano, eu tava pensando aqui, porque as ideias nunca vêm de dia, né? Sempre vêm de noite. Claro. Pra não deixar a gente dormir. É bem assim. Ou vem um caso de Thiago pra não me deixar dormir, porque Sim. ele podia me dizer só no outro dia. Vai fazer muito isso comigo. Aí ele falou assim: mano, tem esse processo aqui X que ele roda muito bem, mas tá me preocupando tanto. Aí ele foi me explicar. Cara, é um processo que a gente tem, que é um processo super importante, e ele é relativamente complexo. Só que olha o processo. Chega de uma pessoa dentro de um grupo de WhatsApp e tudo se resolve nesse grupo.
Ou seja, é um processo extremamente... Não é falho, porque ele funciona super bem, mas é extremamente perigoso. Qualquer pessoa que entre dentro de um processo desse, cara, não tem nada mapeado, não tem nada em plano, não tem nada documentado, nada. Só funciona. E aí ele ficou isso, e eu fiquei na minha cabeça, meu Deus, se der uma merda com esse processo, se der uma merda com esse processo, se der uma merda com esse processo o tempo todo. Mas no outro dia eu peguei e falei assim, Thiago, vamos dar prioridade para as outras. Tá rodando, né? Tá rodando, mas vamos deixar isso aqui no cantinho do cérebro, que uma hora vem uma solução. E eu vejo que inovação é muito relacionado a isso. Tudo que a gente está falando aqui acaba voltando pro lado da cultura. Sim. Acaba voltando pro lado da cultura. E é muito difícil você mudar culturalmente. Então vem uma pergunta até meio que difícil de responder agora para ti. O que é mais fácil? Você treinar uma cultura ou você encontrar alguém que já tem a mesma cultura que você? Cara, as duas coisas são bem difíceis. E como resolver? Eu acho que treinar a cultura é mais tangível. Tu pode identificar uma pessoa que tem uma cultura, né? A gente faz isso, a gente tem unidade de negócio da parte de recursos humanos, que a gente trabalha com fit match cultural. Uhum. Então, já começa dali. Grandes gestores sempre falam que o melhor time começa na seleção. Né? Então, a gente consegue mapear e desenvolver mecanismos e processos para tu conseguir identificar primeiro a tua própria cultura, como que você funciona e como é que eu vou selecionar pessoas que já estão ali dentro daquele espectro cultural ou bem, bem próximo. E aí um exemplo simples sobre isso é modo de trabalho, né? Então, uma discussão muito forte no pós-pandemia foi trabalho síncrono ou assíncrono. A gente trabalha junto ou trabalha separado? A gente trabalha no mesmo lugar junto ou a gente se encontra uma vez por semana, define as tarefas que têm que ser feitas e todo dia a gente vai se encontrar para ver o que foi feito, o que não foi e por que não foi, o que precisa ajustar para fazer, né? Então, a gente fez muito isso, né? Ainda faz, chega para a empresa e vai entendendo isso. Uma das coisas que a gente olha poxa, essa empresa ela não funciona assíncrona, né? A pessoa, eles têm que estar junto presencialmente o tempo inteiro no mesmo lugar, e a partir dali é que eles vão se resolvendo nos seus próprias rotinas e procedimentos de como eles funcionam. E como é que tu identifica esse trazer uma pessoa que não funciona assim é pedir para dar problema. Cara, tu identifica observando primeiro como é que a empresa funciona, tu identifica quais são os processos que dão mais resultados, o que gera menos retrabalho, o que gera uma percepção de valor maior pelo lado do cliente, e a gente vai documentando cada ponto desse para entender como é que funciona a cultura. Se o conjunto de crenças dos colaboradores está alinhado com o conjunto de crenças da empresa, se a própria empresa está alinhada com seus conjuntos de crenças. É muito fácil que eu digo, não faço o que eu faço, ou não. É bem por aí. Eu tenho um colega que ele assumiu como head de inovação de uma empresa, ele assumiu da América Latina inteira. E aí, os primeiros 3 meses é para entrar, observar e montar plano. E aí, ele foi apresentar o plano para a galera. E todos os planos com os indicadores tinham que fazer, parará. E boa parte dali dos indicadores das pessoas, mas isso aqui vem da onde? Por que isso aqui é importante? Ele falou, mas está aqui na parede, o código de cultura está aqui na parede, visão, missão, valores, está aqui na parede o que a gente precisa fazer. Uhum. Então, vem daí. E a maioria das pessoas não fazia a menor ideia da cultura da empresa, como é que ela funcionava, e o que os quadros por onde eles passavam todos os dias que nunca eram lidos. Né? Então, realmente... Valeu. Então, realmente, tem empresa que, em relação à cultura, tem que dar alguns passos para trás, porque nem as pessoas que estão lá conseguem saber que cultura é essa. Eu lembro que eu trabalhei uma vez com uma grande multinacional, e a mesma coisa, eu montei o plano todo e disse lá quais eram os softwares que a gente tinha que usar. A gente vai usar isso aqui, a galera, não, mas ninguém gosta disso aqui, por que a gente vai usar isso? Eu falei, não, eu tive um treinamento com a tua área de segurança da informação e fala que os sistemas que são homologados e que pode usar é esse daqui. Eu, inclusive, como fornecedor, se eu não usar, eu posso perder meu contrato. E vocês que são CLT para perder o emprego. A gente não sabia disso.
Eu falei, vocês estão aqui há quanto tempo? 5, 10 anos. Eu falei, caraca. Então, assim, a gente mapeia toda a cultura antes para entender como é que se determina isso. E aí, uma vez mapeando, se chegar no nível de ninguém reconhecer a própria cultura, aí o trabalho é outro. É uma cultura um trabalho de intervenção no desenvolvimento da cultura da empresa. Mas quando isso já existe, a galera abraça, tu consegue pegar fatores como esses, são alguns exemplos, e entender na seleção como é que a pessoa funciona. Mas se tu tem uma cultura que já é abraçada e o board, a diretoria, define que estrategicamente tu tem que mudar, aí é mais embaixo. Tem um caso de uma empresa, cara, eu nunca lembro o nome dessa empresa, vou ficar devendo, mas a diretoria resolveu começar a usar um modelo de autogestão. Né? O modelo era holocracia. A gente usou isso muito na Creative Pack também, coisa e tal. E para mim é um modelo que é muito legal, desde que a maturidade seja altíssima das pessoas que estão lá. Mas a empresa decidiu que ia usar esse modelo. E depois de um ano não deu certo. E eles começaram a estabelecer um programa de demissão voluntária. E que as pessoas que não se encaixassem no novo modelo podiam sair com um pacote de benefícios. 80% das pessoas pediram demissão. Nossa. Então, assim, tem casos e casos, né? E depende muito qual é a direção estratégica. Hoje essa empresa está gigantesca, deu super certo, um movimento super arriscado que eles fizeram. Mas são casos e casos, então a cultura ela é muito importante. Qual é o momento da empresa que tu acha que a gente deva se preocupar em estabelecimento de cultura? Porque assim, eu vou dar um exemplo nosso aqui. A gente tem algumas coisas culturais que a gente conseguiu estabelecer desde o começo. Então a nossa galera, quem tá aqui percebe que é todo mundo na mesma vibe. Todo mundo é trabalhador, todo mundo é bem-humorado, todo mundo trata todo mundo bem. E, gente, isso deveria ser obrigação, mas não é o que acontece, né? E, então, já tem coisas que são enraizadas, mas tem coisas que vão, ao longo do tempo, precisando ser moldadas, né? E aí, claro, a gente traz tecnologia para ajudar muito nisso. Uma das coisas que eu tô querendo estabelecer também é, além de divulgar mais o manual de cultura, é ter mais momentos de interação com a galera. Rituais de cultura. Rituais de cultura. E, então, como que tu vê e identifica assim, cara, tá na hora da tua empresa ser mais cultural, focar em realmente implementar mais cultura, porque talvez seja isso que esteja faltando para ti? Cara, tem um momento específico de empresas nascentes que não dá mais pro o JG, que olha para tudo e todos, continuar olhando para tudo e todos. Isso varia muito de empresa para empresa. Mas eu gosto muito de usar o Harari, lá em Sapiens. Ele fala que todo líder ele é capaz de influenciar no máximo 150 pessoas. Todo líder humano, não é? Aliás, todo líder na natureza. E a partir daí, é a nossa capacidade, enquanto ser humano, de fazer um articular os outros, é que fez a gente dominar o ecossistema natural. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade de criar narrativas que envolvem e engajam. E isso são narrativas culturais, conjunto de crenças. Só que se a gente levar em consideração é que a cada 150 pessoas, indivíduos, né? Ele fala de indivíduos no reino animal. A cada 150 indivíduos eu preciso de um outro para multiplicar. A gente pode brincar com esse número necessariamente. Isso é uma teoria minha. Mas a gente chega num momento onde aquele único indivíduo que consegue olhar para tudo e para todos, e ele é a cola cultural, e todo mundo que olha para ele o tempo inteiro e interage com ele o tempo inteiro vai replicar o que ele faz, quando ele passa desse limite, é extremamente importante que os rituais sejam estabelecidos e oficializados. Porque deixa de ser algo pessoal e passa a ser algo institucional. Né? O institucional não tem limite. Sim. O pessoal, sim. E aí entra um outro ponto, né? Porque aí tu vai precisar formar novos líderes. Exatamente. Para que tu forme novos líderes, geralmente as empresas elas preferem promover do que contratar. Sim. E aí é um outro ponto. É uma fase
que dentro do nosso negócio a gente sempre está passando. Então, vários podcasts, eu acho que eu já tenho uns 2 ou 3, pelo menos, sobre isso. Que é muito difícil tu tirar alguém que é da parte técnica e trazer ele para uma visão de liderança. E, ao mesmo tempo, seria muito difícil eu trazer alguém de fora para, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu promovo Igor, que está comigo há 4 anos, ao invés de eu trazer uma pessoa de fora e colocar acima de Igor. É complexo demais É isso. complexo demais, porque aí ele não vai respeitar aquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tiro ele dessa função, como que eu capacito, qual é que é a tua dica para quem quer fazer esse processo, como que eu capacito um cara técnico a se tornar um líder? A primeira coisa é entender se esse cara quer. Sim. Porque assim, quando a gente fala hoje de carreira em Y e carreira em T, a galera da carreira em T quer continuar aprendendo ali tudo sobre tudo, né? Mas vai executar uma parte específica da carreira. A galera da carreira em Y, ele vai crescer na carreira, mas ele pode crescer tecnicamente ou ele pode crescer para gestão. E gestão envolve a gestão de processos, procedimentos e principalmente pessoas, né? Eu cometi esse erro várias vezes e vi várias empresas cometendo o erro de aquele cara é tão bom técnico, que ele vai ser um puta gestor da área técnica. Não vai. Se ele não tiver soft skills, a predisposição e a vontade de gerenciar um time, ele possivelmente vai ser até bem sucedido no começo, mas o estresse, frustração e todas as outras coisas não legais que vêm a reboque de tentar ser o que não se é, vai gerar um buraco na empresa, vai ser bem pior. Então a primeira coisa que tem que identificar é, poxa, esse cara ele quer ser um líder? Ele consegue bancar? E ele vai dizer que sim só porque tu precisa, João, ou porque ele realmente quer? Sabe? Isso a gente precisa identificar. Total. E aí, uma vez que ele fala, eu quero ser um gestor de pessoas, porque ser um gestor de área é ser um gestor de pessoas, né? Tu pode ser um líder técnico, mas para tu ser um líder técnico, a tua demanda técnica ela tem que se tornar mais complexa. Então, sei lá, você daqui vai trabalhar com televisão, motion, 3D, estudo de... E aí é o que do que eu sei do meu repertório, do que dá para ser um nível técnico maior do que a gente está vendo aqui. Se tu for crescer para nível de complexidade técnica do que vocês fazem de audiovisual, ele pode crescer sendo um cara técnico, se tornar, sei lá, vou citar aqui uma coisa antiga, um Hans Donner da vida. Não, esse cara ele gosta de gente, ele gosta de ensinar, ele consegue reunir com as pessoas toda semana, definir projetos, organizar projetos, ele consegue tocar o dia a dia, desbloquear, ajudar. Pô, esse cara parece que ele tem condições de ser um show de pessoas. Sim. Então, e naturalmente isso é só baseado em dica e olhar, né? Mas internamente toda empresa ela consegue passar a régua do perfil que ela quer e do que a pessoa vai fazer. Então, mas saber separar muito bem essas duas coisas é que de fato gera um bom resultado. E a maioria mete as mãos pelos pés nisso daí. O que acontece muito, e aí falando não no caráter empresarial, mas no caráter pessoal, da minha personalidade, eu sou um cara muito executor. Então, quando eu comecei a liderar gente, e eu sempre fui uma pessoa que gostei de comunicar, eu gosto de falar, eu gostava... Cara, eu mudei de escola, fui para a escola no meu primeiro ano na escola, já me botaram como líder de turma. E eu não conhecia ninguém. Mas por quê? Porque eu era o único que tinha coragem de estar lá na frente. E é muito louco isso. Conversar, comunicar, fazer acontecer, botar... Cara, pode jogar que eu resolvo. É muito essa visão. E por essa minha personalidade, quando eu comecei a liderar pessoas, eu tinha... Eu vou tentar ser o mais simples possível na minha linguagem para vocês entenderem, mas não é especificamente isso. Mas eu tinha raiva de quem não queria. É meio que essa sensação. Tipo assim, cara, olha o potencial que tu tem. Olha o que tu tem pra fazer aqui. Só que o cara queria só ficar na dele. E aí, à medida do tempo, a gente começa a engolir seco. Começa a aceitar. Porque, assim, uma crença que eu tenho é, cara, tu quer crescer na vida, tu tem que saber lidar com pessoas. Tu quer crescer na vida, tu tem que lidar com gente.
essa é uma crença que eu tenho até hoje. Posso estar errado? Posso. Mas, até então, as pessoas grandes que eu me inspiro são vendedores, são gestores, são pessoas que sabem comunicar, são pessoas que lidam com gente. E é isso que me inspira hoje. E essa minha personalidade no passado fazia com que eu não enxergasse o outro lado. Sim. Né? Eu tenho uma história de uma pessoa do meu time que eu sempre cito e que ela me impactou muito. Isso aconteceu 4 anos atrás. Se ela ouvir isso, ela vai lembrar. E eu estava treinando meu time de vendas. Ele era no meu time de vendas. E a gente fez uma dinâmica de aonde eu quero chegar. O que é a tua visão de sucesso? E aí, para incentivar a comunicação, eu juntava todo mundo numa sala. Na época, eram umas 25 pessoas que eu treinava. E eu falei, cara, apresenta para todo mundo qual o teu principal objetivo. E aí todo mundo passou, cara, eu quero ter um casarão, eu quero não sei o quê, eu quero aposentar meus pais, mas eu quero viver em Miami, eu quero não sei o quê, nananana. Todo mundo assim com aquela visão de lifestyle. Sim. Sabe? E esse cara chegou e desde esse dia eu passei a respeitar muito ele. Assim, não que eu desrespeitasse antes, mas assim, a visão diferente. Ele mudou a minha visão, talvez ele nem saiba disso. Que ele falou pra mim assim, eu quero ganhar dinheiro suficiente para que eu não tenha que me preocupar com dinheiro e eu possa pegar um sítio no interior, levar minha mãe e viver tranquilo. Era mais ou menos isso que ele me falou. E aquilo ali me impactou muito. Ele mudou a minha visão de sucesso. E eu parei de querer que as pessoas acreditassem no sucesso que eu acreditava. Porque o sucesso delas é um pouco diferente. E detalhe, é um cara fantástico, que trabalha pra cacete, e tu nem imagina que o sonho dele é esse. Tu imagina que o sonho dele, pelo tanto que ele trabalha, pelo tanto que ele se entrega, seja igual ao dos outros. Sim. Lifestyle, um carrão e o caralho. É isso, sabe? E o principal conselho de liderança que eu poderia dar foi o que eu recebi. Eu contei no começo da história como que eu me conectei com o PEX, né? E um certo momento da minha trajetória com ele, eu cheguei pra ele e falei assim, PEX, eu não consigo crescer mais. Eu não consigo crescer meu time, eu não consigo aumentar o meu fluxo, eu me sinto estagnado. E ele falou assim, cara, o principal conselho que eu posso te dar sobre liderança é que você tem que ter empatia. E empatia não é simplesmente você aceitar o que a pessoa quer. É muitas vezes você mostrar pra ela um caminho que ela não tá vendo. É você entender as situações de uma ótica diferente. É você, às vezes, deixar ela puta, porque tu sabe que é o melhor pra ela. Empatia é muito mais do que isso, né? E um livro que mudou minha vida pra liderança, eu até recomendo isso pra todo mundo que tá começando a liderar, é O Monge Executivo. Acho que é Legal, o pai, sim. né? Então, o pai da liderança pra mim é aquele livro, eu gosto muito disso. E até entrei numa parte mais tensa aqui, mas porque realmente a gente precisa enxergar, eu acho que liderança é isso, é você se enxergar na visão de outras pessoas. E isso é muito difícil de passar. E aí vem um outro ponto. Como eu treino um líder que ele quer, mas ele não tem as habilidades? Sim. Esse é um ponto forte. O ponto é, a primeira coisa que a gente faz é estabelecer a descoberta, né? Ele precisa descobrir, a gente ajuda isso, quais são o conjunto de habilidades que tem que ter. Eu fazia isso muito com o meu time, a gente chegou a ter um negócio chamado aquário de líderes, né? Uhum. Então, para mim, a minha liderança ela é a partir da tomada de decisão. O líder é a pessoa que se arrisca mais. Porque é a pessoa que sempre está olhando coisas que ninguém está olhando e está apontando para caminhos que geralmente só ele está vendo. Então, ele toma o risco por todo mundo ao decidir qual caminho seguir. Então, eu acho que um líder ele precisa decidir. Como é que desenvolve a habilidade de tomada de decisão? Como é que a pessoa ela vai desenvolver a habilidade de leitura de cenário? Como é que ela vai comparar esses cenários? E como é que ela vai decidir quais são esses cenários? E, geralmente, o líder fazedor decide isso de maneira inconsciente. Sim. Né? Ele faz isso como ele começa. Então, assim, e por ser uma habilidade consciente, é mais difícil ainda de passar.
né? Fala assim, não, tem que ser feito. Mas por quê? Não sei, mas vai dar certo. Vai dar certo. Então é mais difícil ainda de passar. Então a primeira coisa que eu fazia com a galera é: vocês estão no papel de liderança. Vocês querem estar no papel de liderança? Vocês sabem o que significa ser um líder? Vocês sabem que ser o líder na sua maioria significa levantar o time quando tudo dá certo e tomar porrada quando tudo dá errado? Ser líder é solitário demais, né? Ser líder é isso, assim. Por mais triste que seja, é isso. Quando dá super certo, é o time. Quando dá super errado, é tu. Tipo, não importa muito se tomou a decisão certa, seguiu o caminho errado e o time não foi junto. Quem toma a responsa é você enquanto líder. Total. Então, beleza. Precisa de desenvolver um processo para tomar decisão. Mas antes de tomar decisão, tem que saber fazer análise. Empatia é uma das óticas para fazer análise. Simpatia é outra ótica. Antipatia é outra ótica. E essas três óticas, elas precisam se conflitar dentro do contexto de: qual resultado eu estou buscando? É o do negócio? O resultado do negócio é o melhor resultado para todo mundo? São das pessoas? É o holístico? Se tu for empresário, naturalmente precisa entender que o melhor resultado é do negócio. Sim. Porque se o negócio ele não performa, tá todo mundo desamparado. Né? E aí vem, como é que eu performo sem sacrificar 100% das pessoas? O líder ele tem que levar isso em consideração. O líder técnico ele olha para dados técnicos. Poxa, vai ter um tema específico que a gente vai executar aquele tema e as pessoas precisam saber aquele tema. Sim. Como é que eu faço para as pessoas saberem aquele tema? O líder ele vai ter que conseguir entender que as pessoas que estão com ele têm objetivos próprios. Como tu citaste agora na parte de vendas. Eu lembro que um dos maiores líderes que eu conheço, que é o Lula Filho, ele sempre falou para mim que o objetivo do negócio, o objetivo das pessoas que fazem parte do negócio tem que estar em sinergia. As pessoas elas precisam entender que ao bater as metas e atingir o objetivo do negócio, elas vão conseguir bater as próprias metas e atingir os próprios objetivos. E nem tudo é sobre dinheiro. E nem tudo é sobre dinheiro. Então, assim, como é que faz para equalizar isso? Então, assim, um líder que consegue dominar essas habilidades mínimas, Sim. né, de identificar de fato qual o caminho que a pessoa quer, porque às vezes a pessoa fala uma coisa que é outra. Estabelecer um processo funcional de tomada de decisão, porque eu nem vou dizer racional, porque para mim a maior forma de pensamento lógico é a intuição. Agora tu bugou a cabeça de todo mundo aí, pô. Vê, a intuição ela acontece de jeito automático e tu não tem controle dela. Sim. Levando em consideração repertório, Pronto. você vai processar o teu repertório e a intuição vem dali. Por isso que o Jobs sempre falava, siga a sua intuição. Ela sabe mais do que você imagina. Por quê? Porque ali no teu subconsciente tu processa todo o teu repertório. Pronto. Sabe? Pra mim é a forma mais... Uma coisa maravilhosa. Outro dia eu tava conversando com o cara do nosso time. E aí a gente tava numa reunião externa. E eu trouxe era uma reunião de venda, de fechamento de um negócio bacana. Um ticket intermediário bom pra gente. E terminou a reunião, a gente voltando de Uber. Ele pegou e falou assim, cara, aquela frase específica que tu falou foi o motivo da pessoa fechar. Tu teve um feeling fantástico. Aí eu peguei e falei assim pra ele, meu lindo, não existe feeling. Porque feeling pode trazer uma sensação errada do cara que não tem experiência e dizer, eu fiz isso pelo meu feeling. Eu senti. Não, meu lindo. Feeling é repertório. Feeling é experiência. Então, não vai tentar imitar uma coisa que tu vê, o cara falou, eu fiz por feeling, e tu achar que qualquer sentimento é. Não, meu filho, vai e faz repertório. O cara que tu falou agora casou perfeitamente com esse meu raciocínio. Mas é muito isso. A intuição ela é uma manifestação do teu subconsciente em cima do teu repertório. Sim, exato. Então, o líder tem que ter isso.
que é bizarro. E como é que se ensina isso? Complicado. É complicado, mas tem como se ensinar, tem como se desenvolver e, principalmente, para as pessoas que realmente querem liderar. Sim. Apesar de todos os avisos negativos em relação à liderança, em relação a ter um volume maior de trabalho, nem sempre ser reconhecido, mas tem pessoas que elas nasceram para liderar. Sim. E aí a gente consegue ferramentar essas pessoas, né? E a gente está cada vez mais precisando de mais líderes. A nova geração não quer assumir posições de liderança. Então a galera só quer chegar, fazer o feijão com arroz e ir embora. Como é que cresce? Como é que desenvolve o negócio? Exato. Né? O Thales Gomes, ele fala um negócio que é trabalho. Não é outra coisa, é trabalho. Tem que chegar e trabalhar. Às vezes tu vai trabalhar 8, às vezes tu vai trabalhar 16, às vezes tu vai virar noite. Né? E com isso eu não quero romantizar esse volume bizarro de trabalho que adoece. Porque eu mesmo já passei por isso mais de uma vez. Sim. Mas às vezes vão ter desafios específicos que vão demandar mais do que o feijão com arroz. Exato. E quem quiser alcançar mais coisas vai ter que fazer mais coisa, não tem jeito. Sim. Né? Mas o espectro da liderança passa por isso. E aí tem o líder inovador, que é aí dentro do contexto de inovação. É um cara que lidera testes e experimentos. Só que ele não é só um cara do... Porque tem muita aquela imagenzinha, né? A criatividade é legal e não sei o quê. Não, é aquele cara que, cara, a gente tem essa hipótese está ligada a esse indicador que a empresa quer atingir. Qual a maneira mais rápida da gente validar isso? A gente vai rodar isso daqui, vai fazer o experimento, ó, tá aqui, a gente rodou isso, esse era o experimento, a gente tinha a hipótese que gera X% de corte de custo, aumento de produtividade, parará, gerou tanto, mas a gente percebeu que tem um outro caminho que a gente pode fazer isso aqui. Esse é o líder inovador. Show. Sabe? Que é o cara que é baseado em dados, baseado em performance, não baseado em gerar inovação para gerar matéria na mídia, sabe? Sim. Então, senti uma leve farpelinha aí, rapaz. A galera que trabalha com inovação, que só tá atrás de prêmio, ganha prêmio gerando resultado para a empresa, que tudo vai ficar lindo. Né? Então, é bem isso. Inovação que não corta custo, aumenta desempenho, produtividade, ou gera novas receitas, é Innovation Ocean. É só para inglês ver. E, cara, tudo desse nosso papo, que já passou de 1 hora e eu nem percebi. Tudo nesse papo, gente, se resume a um dos principais valores culturais que nós temos aqui dentro. Eu vou citar até 2, porque eu acho que fazem muito sentido. Nosso X, ele representa muito 3 pilares essenciais, né? Primeiro, o laranja, que representa a energia. Você precisa ter energia, força de trabalho, realmente, para fazer acontecer as coisas. O X, ele vem da multiplicação do conhecimento, que eu acho que conhecimento ele resolve tudo quando aliado à execução, que é a representatividade de energia. E, principalmente, o X, ele abraça, porque a gente precisa abraçar pessoas e projetos para fazer acontecer. E quando a gente pergunta o quão difícil é estabelecer uma cultura, é exatamente por isso, porque às vezes no meio do caminho a gente se perde, a gente se sente com falta de apoio, se sente sozinho, porque um líder é solitário, né? Sim. E usando esse gancho de momentos solitários, momentos difíceis, qual foi o teu momento Vai Lá e Faz? Pô, 20 anos de carreira tiveram alguns, né? Mas eu tô pensando já desde o começo do nosso papo, mas ali o ano era 2013 e eu liderava um movimento de startups no Maranhão. E aí, você tem noção, existe todo esse processo de editais, né, subvenção econômica, que são verbas de incentivo a empreendedorismo e inovação que o governo federal, estadual e municipais fazem. E a gente lá no Maranhão nunca tinha aprovado nenhum projeto. 2013. E esse tipo de edital voltava para o governo federal todo ano, uma média de 9 milhões, porque a gente não tinha nem projeto submetido, você acredita? Nossa. Então, eu tinha um único indicador naquele ano, que era ajudar 30 empreendedores a conseguir pegar cada um 300 mil no seu edital. Então, eu sentei, ensinei muita gente a fazer projeto, organizei
os coeficientes de inovação de cada um, estruturei, porque a gente acredita que ali ia ser o grande start desse movimento que tem hoje. E assim foi. Naturalmente eu estava no meio, porque eu tinha minha startup da época também. E, cara, o edital atrasou a publicação dele. Só que eles não corrigiram as outras etapas. Então, se ele tivesse saído na época o resultado, a gente passou, né? E eu passei em primeiro. A gente ia ter mais ou menos 1 mês e meio para tirar todas as certidões negativas da empresa. E a minha empresa estava toda bonitinha. Então, eles fizeram a bronca. Ia sair os certidões negativas. Só que cada empresa, não é empresa, cada entidade pública tem seu prazo. E tinha algumas entidades que o prazo era 1 mês. Quando o edital saiu com quase 1 mês de atraso. E eles deram 2 semanas para a gente tirar as certidões. E, naturalmente, se tu olha 2 semanas, entidade X, que é o 30 dias, não dá para fazer, né? Cara, mas vamos lá. Eu rodei. E aí chegou em algum momento, um dia antes de acabar o prazo, faltavam 2 certidões que não estavam saindo. Cara, eu parei o carro, assim, entrei no acostamento, parei o carro, e falei, eu acho que não é pra ser, né? Eu acho que não tava nos planos de Deus, né? Na mesma hora subiu um negócio, eu dei 2 murros no volante, não vou usar Deus para justificar minha mobilidade. Eu saí dali e consegui as 2 certidões e a gente seguiu em frente. Porque é sobre isso. Se a gente tem uma forma de controlar, vamos lá e vamos fazer acontecer, né? Exatamente. E deu certo. Cara, eu toda vez eu me arrepio em assim, algumas histórias aqui, porque a gente já passou com várias pessoas e são momentos diferentes. Eu sempre faço essa pergunta, eu acho que eu nunca expliquei sobre isso, eu sempre faço essa pergunta principalmente como um fator, é até clichê falar, né, mas um fator inspiracional mesmo, porque às vezes, até nós mesmos, a gente precisa ter alguém que nos puxe de volta. Sim. Então, eu acredito que esse momento, depois que a gente agrega muito valor, a gente trouxe muito conteúdo, muita coisa aqui que eu tenho vontade de reassistir, mesmo tendo participado, reassistir para anotar mesmo ideias e insights que tiveram aqui. Mas é importante esse momento para mostrar que o caminho não é fácil, que a jornada não é fácil, mas que você tem uma comunidade de pessoas que passaram pelo que você está passando. E se você vai, o impossível acontece. Cara, olha aí, ó, frase de efeito, pode botar essa na headline. Se você vai, o impossível acontece. Olha aqui. É isso. E é isso. Cara, muito obrigado pela presença, João. Foi top agradeço. esse papo. E vamos ter vários outros que tá vindo projetos novos por aí, gente. Eu e o João aqui. Vem aí. Vem aí. Vamos ter muito conteúdo gerado aí. Mas, João, fala pra galera onde que a gente te consome mais, um pouquinho sobre os teus projetos. Hoje tu é CEO da Duela e da Creative Pack. Conta um pouquinho pra galera como te achar. Então, gente, vocês vão me achar facilmente ou no Instagram ou no LinkedIn, João da Inovação. No caso, sem um cedilho e sem um tio. A Creative Pack BR, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E a Duela Ventures, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Na Creative Pack, a gente está olhando muito para o desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de startups, desenvolvimento de empresas dentro de um contexto de inovação. E na Duela, a gente está investindo em negócios da área de comunicação, entretenimento e marketing que usam tecnologia. Então, qualquer coisa, só colar. Galera, consuma esse rapaz, porque... Sério, se vocês pesquisarem um pouco da história do que ele fez, o movimento que ele fez no Maranhão, é graças a ele que hoje a gente tem grandes empresas lá. Então, é isso, meus amores. Muito obrigado pela audiência. E sempre eu falo, cara, não adianta tu sair daqui com todo esse conhecimento e não executar. Então vai lá e faz. Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima.